Olá, muito boa noite para você de casa. Seja muito bem-vindo ao nosso Conexão ND. Hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial porque ela é manezinha da ilha, Florianópolis, nasceu aqui. Só que ela deu um salto bastante grande, né, na vida dela. Por exemplo, no ano passado, ela foi incluída na lista das 10 mulheres, aliás, das 100 mulheres mais influentes da Alemanha. Ela hoje também é diretora do Centro de Economia Internacional do Instituto IFO de Munique, na Alemanha, e é professora também titular de Economia da Universidade de Munique, que, aliás, é uma das mais renomadas da Alemanha também. Vou conversar agora com essa manezinha que tem muito para ensinar para a gente em termos de economia e vamos falar de relações internacionais, vamos falar de globalização, as relações do Brasil com outras partes do mundo. Está aqui com a gente a Lisandra Flá. Tudo bem, Lisandra? Como é que você está? Muito boa noite. Tudo bem, boa noite. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço por você estar aqui. Aliás, você está de férias aqui em Floripa, Estou de férias, né? Você está há quanto tempo na Alemanha mesmo? Já estou há 15 anos. 15 anos. 15 anos E você fez toda a tua especialização, teu doutorado na Alemanha ou fez também em outros países? Eu fiz a graduação em Florianópolis e depois o doutorado na Alemanha e pós-doutorado nos Estados Unidos. E também um ano durante o doutorado também nos Estados Unidos. Você fez pós até na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Isso, foi. E fez também... Na Columbia University também. Columbia University também. Quer dizer, tudo sempre na área de economia. Você se apaixonou com a economia? Quando que deu esse casamento com a economia, hein? Eu sempre gostei muito de relações internacionais, mas também muito de matemática. Então, acho que eu consegui unir na economia, né, a questão de aspectos de relações internacionais, mas com um foco bastante quantitativo, né, que eu utilizo dados para fazer análise estatística. Porque então, você tem um pensamento bem lógico, né? Nada subjetivo. Isso, Nada subjetivo. Isso. Agora, interessante, você foi incluída, né, nessa lista das 100 mulheres mais influentes da Alemanha. Isso é no geral ou na economia, dentro da questão da economia? Não, isso foi no geral. No geral. Foi uma surpresa muito boa. E agora você também está no top 40, também por uma revista alemã, antes dos 40, porque você tem só 38 anos. Isso, também. Que coisa. E você hoje é diretora daquele instituto que eu acabei de falar também, Instituto de Relações da Economia Internacional. Isso, Instituto IFO de Economia Internacional. No centro, diretora do Centro de Economia Internacional. E o que você faz nesse centro? Porque você tem estudos também de várias... Por exemplo, a questão do Reino Unido, né, a saída da União Europeia. A gente realiza diversos estudos. Então, por exemplo, o Ministério da Economia ou para a Câmara de Comércio, para a OECD também realizamos estudos. E, por exemplo, no ano passado, a gente realizou um estudo para o Ministério da Economia sobre os efeitos da saída do Reino Unido da União Europeia, né, que foi o Brexit, né, há um ano atrás. Então, a gente calculou os efeitos negativos, se houvesse um acordo, se não houvesse acordo, quais os setores mais afetados, quais os países mais afetados. Só teve efeito negativo mesmo? Foi. Muitos, né? Foi bastante efeito negativo, mas o que a gente percebe agora também, analisando depois, um ano depois, é que os efeitos mais negativos foram realmente para o Reino Unido. Para o próprio Reino Unido, e não tanto para a União Europeia. E não tanto. A gente vai aprofundar um pouquinho mais, mas antes eu gostaria de fazer uma pergunta bem básica para você nos ensinar um pouco a respeito de economia. Que aqui a gente não entende nada de economia, claro, a gente é generalista, né? Somos jornalista. Mas assim, o que é a economia? Como é que você definiria a economia? Eu te dou só um desafio agora, para você relembrar um pouquinho os conceitos e tal. Afinal de contas, o que é a economia? Bom, eu acho que tem vários aspectos, tem vários enfoques. Eu diria que a análise de indivíduos, né, sociedade e das relações, porque a gente pode falar de empresas, pode falar de indivíduos, pode falar de governo, né, e a interação desses diferentes grupos é o que a gente faz, né, na economia, quer dizer, analisar como a empresa interage com seus funcionários, como o governo interage com as empresas e os indivíduos, interação entre governo e indivíduos. Então, acho que depende da área de especialização. A minha área de especialização é economia internacional. Internacional, então, eu analiso, por exemplo, o papel do governo e de políticas econômicas, mas também com um enfoque bem grande para empresas, por exemplo. A gente analisa, no caso da saída do Reino Unido,
da União Europeia, a gente analisou com dados de empresas qual o efeito para diferentes setores da economia. Então, uma vez até me disseram, acho que foi um economista até catarinense que disse assim que economia significa capitalismo, capitalismo significa economia. É isso mais ou menos? Tipo, quando a gente fala de capitalismo, nada mais é do que a própria economia. Mas, né? Em parte mais ou menos isso, em parte é. Mas acho que tem, eu diria que é um pouco mais complexo do que, mais complicado, do que isso. Generalizando, né? Porque a gente pode analisar diversos... por exemplo, eu me vejo como em parte como uma analista de dados, né? A gente pega os dados e hoje existem muito mais possibilidades do que há 20 anos, né? A gente chama de machine learning ou usa tecnologias até de inteligência artificial para analisar milhões de dados, né? De pontos. E isso nos auxilia bastante a fazer previsões, por exemplo, ou para simplesmente avaliar como foi o ano, né? Como foi, então, já que você está falando essa questão de avaliação, vamos começar então avaliando, que eu acho que é o que você mais sabe fazer melhor, que é a questão sua, né, de relações internacionais. Mas, por exemplo, a gente está meio que saindo, né, de uma pandemia, de uma forma lenta ainda, mas a gente está saindo de uma pandemia, assim como outros países, tirando um pouco essa questão agora dessa explosão que teve de alguns casos de gripe, de Covid, por causa aí da passagem das festas de fim de ano e tudo mais. Mas, mesmo assim, a vacinação avançou bastante e a gente está meio que saindo da pandemia. Em se tratando dessa saída, como é que está a questão do comércio internacional? Como é que você vê hoje, saindo desse pós-pandemia, como é que os países estão lidando com esse comércio internacional? A questão está melhorando para os países ou não? Ou existe outro fenômeno acontecendo? Não, está com certeza melhorando. A gente percebe que muitos países já estão no nível até mais alto de comércio do que antes da pandemia. O exemplo extremo é a China, que já está com exportações 10% acima do pré-pandemia, né? Mas, por outro lado, a União Europeia está demorando um pouco mais para se recompor da pandemia. E o Brasil e outros países da América Latina ainda estão ali digamos, em 2021 ainda tiveram dados negativos, mas com uma retomada bem mais forte. De retomada forte, isso, né? Uma tendência positiva, mas a gente percebe essa mudança dos pesos globais, né? Porque a China ganhou realmente bastante espaço em termos de exportação, né? E isso já existia antes da pandemia, mas com a pandemia isso foi acelerado, né? Esse processo se acelerou bastante. E a China, a gente tem, meio, como é que se diz? A gente falar da China que ela ganhou muito dinheiro agora, claro, com as exportações, bom, ela teve muito material que acabou exportando, materiais de saúde, como a gente viu agora na pandemia, exportaram bilhões e bilhões, as próprias vacinas, né? Que também são os insumos, etc. Então, a China é um caso à parte, né? Agora, quando você fala, por exemplo, você estava me comentando ainda há pouco que existe uma tendência agora também mundial de os países estarem se voltando um pouco mais para suas origens. É verdade isso? Na questão do comércio também? Como é que funciona? Isso, também no comércio. A gente percebe nos dados um aumento bem grande no número de medidas protecionistas. Existe desde o ano 2000 um aumento do número de acordos comerciais, né? Mas o aumento de medidas protecionistas é muito maior do que o aumento de acordos comerciais. Os países não querem fazer muitos acordos? O que está acontecendo? Não, significa que para muitos países estão realmente se protegendo mais. Então, por exemplo, a questão de subsídios, né, que até mesmo, claro, né, existe no Brasil, existe nos Estados Unidos, mas existe também na União Europeia, né? Por exemplo, o setor agrícola tem ainda fortes subsídios do governo, né? Então, e isso se vê como uma tendência realmente nos últimos anos, esse aumento do protecionismo. E isso foi discutido muito na Alemanha e na Europa, com a pandemia, esse receio em relação às cadeias globais de valor aumentou bastante, né? É mesmo. Então, mas a gente mostra, por exemplo, em estudos, como, digamos, a renacionalização, como isso teria
efeitos negativos sobre a economia. No caso da Alemanha, isso poderia reduzir o PIB da Alemanha em até 10%, que é um número... Se a Alemanha se voltasse muito para si. Isso, exatamente. Porque a Alemanha é extremamente dependente das cadeias globais. Por um lado, a cadeia é muito diversificada. Só um exemplo, apenas 11% dos produtos são importados de 5 ou menos países, ou seja, 89% dos produtos são importados de mais de 5 países, o que mostra uma diversificação muito grande da cadeia de valor. Mas, por outro lado, 19% do valor agregado na Alemanha é gerado pelas cadeias globais. Então, é um país que é muito dependente. E isso, durante a pandemia, por exemplo, um lockdown na China, uma medida protecionista em outro país, tem um efeito muito maior na Alemanha do que, por exemplo, no Brasil, né? Claro. Então, isso foi discutido muito, como gerar cadeias de valor mais resilientes. Então, a gente realizou no Instituto em Munique diversos estudos mostrando, então, cenários para como tornar as cadeias de valor, como tornar a produção mais resiliente a choques externos. E deu para perceber, então, que vários países da Europa também acabaram sofrendo a mesma coisa que a Alemanha, Sim, né? Porque muitos desses países dependem de outros, né? Como, por exemplo, até do Brasil, ou mesmo da China. Exatamente. Na Alemanha, isso é bem claro, porque a Alemanha é muito integrada, especialmente dentro da União Europeia, mas todos os países da União Europeia sentiram esse baque da falta de insumos. Só um exemplo, a gente realiza no Instituto pesquisas com empresas, então vendo como está o clima de investimento, como está o clima de produção. E em novembro, mais de 70% das empresas industriais mencionam que elas estão com problema de produção por causa da falta de insumos. Então, isso mostra como ainda a pandemia está dificultando a produção. Quer dizer, a retomada do crescimento está acontecendo, mas de forma um pouco mais, um pouco mais devagar, mais lento por causa dessa falta de insumos. Né? Isso a gente pode concluir, por exemplo, que o Brasil tem uma economia nesse sentido que você está falando, uma economia até um pouco mais forte, porque como é um país muito rico, nós temos uma diversidade de produtos, né? Diferente da Alemanha, que tem menos produtos até naturais e tal. Quer dizer, o Brasil dá para você olhar de fora para cá, né? Olhando de fora para dentro, que o Brasil é um país forte economicamente? O Brasil é um país com um potencial enorme, né? A gente tem o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, é um país com uma população jovem, né? Extremamente criativa. É um país que realmente... O Brasil é menos integrado nas cadeias de valor, o que tem algumas desvantagens, por exemplo, um nível menor de concorrência, né? O que gera preços mais altos. Mas, por outro lado, em momentos de pandemia, isso às vezes tem a vantagem de ser mais resiliente, o que a gente chama na economia de mais resiliente. Mas, digamos, em situações normais, isso realmente tem efeitos às vezes negativos, que é, por exemplo, às vezes, por exemplo, a Alemanha importa máquinas de 15 países. Então, se tem um choque externo em um país, tem muitas outras opções. Então, acho que essa é uma das vantagens dessa diversificação da cadeia de valor. Então, tem as vantagens e as desvantagens Você vê que, por exemplo, as políticas externas aqui do Brasil precisam diversificar, então, mais? E isso não está sendo muito feito? O Brasil ainda em relação, assim, em uma comparação internacional, ainda um pouco mais protecionista, né? Certo. Então, até não só em relação a países como a União Europeia, regiões, né? União Europeia, Alemanha, Itália, e Estados Unidos, mas até dentro do Mercosul. Então, até dentro da América do Sul, até dentro do mercado, existem medidas protecionistas, né? O que dificulta a integração na cadeia internacional de valor. O que impede a gente ter tantas medidas ainda protecionistas? O que poderia ser feito para meio que romper essa barreira? Eu acho que uma das questões que é discutida há muito tempo e já foi, na verdade, negociada é o acordo entre a União Europeia e o Mercosul. Isso facilitaria muito o acesso do Brasil a países da União Europeia,
que são países que tradicionalmente e também culturalmente são países com os quais o Brasil tem relações muito fortes, mas o que a gente percebe é que desde o ano 2000, esses países perderam muito mercado, né, para o Brasil. No ano 2000, 2% das exportações brasileiras iam para a China e 28% para a União Europeia. Hoje em dia, 27% vão para a China e só, acho que cerca de 18% para a União Europeia. Então, a gente percebe que União Europeia e Estados Unidos, né, reduziram a importância e a China ganhou muita importância. Então, acho que esse tipo de acordo comercial facilitaria entre a União Europeia e Mercosul, reduziria os custos de importação e exportação e facilitaria para as empresas, né, a diversificação da exportação, porque a gente acaba se tornando, às vezes, muito dependente, né, da China. E acho que outra questão importante é que se a gente olhar o portfólio de produtos que é exportado para a China, do Brasil para a China, e o portfólio de produtos exportados do Brasil para a União Europeia ou Estados Unidos, para a China é muito menos diversificado, né? O Brasil exporta especialmente produtos agrícolas e minério, né? Enquanto para a União Europeia as exportações são muito mais diversificadas. Então, produtos industriais, também produtos agrícolas, mas também produtos industriais. Então, existe uma diversificação muito maior. Então, esse tipo de acordo, né, que já é negociado há muitos anos, já foi negociado, mas não foi ratificado ainda, facilitaria muito a integração do Brasil no cenário mundial. Claro. E como é que você vê hoje esse avanço tão grande, tão gigante, né, tão arrebatador da China? Que a China quer se tornar o maior país, com a economia mais forte, né, mais do que os Estados Unidos, já está meio que nesse caminho. Como é que você vê essa, digamos, ameaça, entre aspas, né, da China em todas as... Apesar de ser um país extremamente fechado para a questão cultural por causa do comunismo, né? Sim. A China é um país extremamente interessante de analisar, mas muito complexo, né? Muito difícil, realmente, porque, desde a entrada da China na OMC, eu acho que existe um mundo antes da entrada da China, em 2001, e um mundo depois da entrada da China, porque realmente a gente mudou percebe... muito a configuração, isso, mudou muito a configuração, mas, por outro lado, eu acho que isso também pode ser, às vezes, até um alarme para países como o Brasil ou para a Alemanha, Itália, não só o Brasil, acho que Estados Unidos, países da União Europeia, porque, por exemplo, ano passado a China firmou o maior acordo comercial do mundo com outros países asiáticos, né? O RCEP. É o maior acordo comercial do mundo, que engloba 30% da população mundial, quase 30% do PIB mundial. E, enquanto isso, países como o Brasil ou países da União Europeia não conseguem ratificar, né, acordos comerciais que já foram negociados. Então, acho que isso pode ser um alarme para a gente. Exatamente. Puxão de orelha, vamos sacudir que a China está lá. Exatamente, acho que é essa a questão, a gente ser um pouco mais pragmático nessa, porque essa é a questão, a China é um pouco mais pragmática nessas questões. Ela é mais, parece que, acho que não estou achando aqui a palavra, mas ela não é que ela ameaça, mas ela é muito mais ambiciosa, não, parece, né? Com certeza. E por ser um regime não democrático, sim, né? Exato. Então também é outro tipo de... E a gente vai aprofundar um pouquinho mais disso e vamos saber como é que está o Brasil em toda essa loucura que acontece hoje no mundo inteiro. Mas a gente vai fazer uma pausa, daqui a pouquinho a gente traz um pouco mais de economia internacional com a Lisandra, que é uma manezinha, mas que está ganhando o mundo, hein? A gente volta já, depois do intervalo. Interessante agora... Olha, se você já acha difícil você tratar da economia dentro de casa ou dentro da sua empresa, você imagine tratar de economia entre vários países, num mundo hoje globalizado, mas ao mesmo tempo com muito receio, né? Porque tem vários países que estão agora se protegendo um pouco
dessa globalização toda, muito por causa da pandemia, né? Quer dizer, essa incerteza também no cenário internacional faz com que esses países acabem se protegendo. A gente está nesse bate-papo aqui com a Lisandra Flá, que é uma especialista economista da Alemanha, só que ela é natural daqui de Florianópolis, é uma mulher que está entre as 100 mulheres mais influentes da Alemanha. Quer dizer, está dando a honra aqui da sua presença no nosso Conexão de hoje. Está só de passagem, né? Só de passagem. Aqui por Florianópolis. Sim, mas adoro. Sempre quando você voltar para cá, para Florianópolis, a gente vai te chamar aqui para a gente poder saber como é que está o comércio internacional. A gente estava falando justamente sobre isso, essa questão do comércio internacional, porque você estuda, né, um pouco do impacto da liberalização do comércio para o bem-estar dos países ao redor do mundo. No que consiste esse teu estudo e qual é a conclusão que você está chegando nessa questão da liberalização do comércio no mundo todo, hein? A gente analisa, por exemplo, o impacto de barreiras comerciais sobre o PIB, quais setores que ganhariam, quais setores que perderiam com o aumento de barreiras comerciais, porque a gente percebe nos últimos anos uma tendência realmente mais protecionista, né, que muitos países aumentaram o número de medidas protecionistas e... Então, isso né, para um país, por exemplo, como a Alemanha, que é extremamente integrado em cadeias globais de valor, isso é muito importante, mas também para um país como o Brasil, né, que também exporta muito. Né? E precisa importar também, né? Isso, também, isso. E a economia de Santa Catarina também, que é muito forte nessa área. Né? Eu acho que isso é uma vantagem até da economia catarinense, que é uma economia extremamente diversificada, né? A gente existe o turismo, existe a indústria, mas também o agronegócio, que é muito forte. Exato. Então, isso em momentos como agora, de uma pandemia, isso até auxilia a economia, porque se um setor como o turismo vai um pouquinho, né, tem um crescimento mais fraco, outros setores seguram a economia. Então, isso acho que foi uma vantagem, né, do Estado em relação ao Aliás, resto pelos do país. números, né, que mostram, Santa Catarina foi um dos primeiros estados que já começou a sair da crise, isso, né? Você estudou muito tempo aqui, né? Você fez administração na ESAG, fez economia na Universidade Federal, depois foi fazer o percurso no mundo, né? Foi para a Alemanha, Estados Unidos, se profissionalizou ainda mais, né? Nessa questão do comércio internacional. Agora, você está falando de Santa Catarina, olhando para fora, se Santa Catarina fosse um país, por exemplo, daria para ser um país totalmente independente do restante do Brasil? Eu acho pela força que tem, bom, por exemplo? A Santa Catarina também tem diversas vantagens de estar, digamos, ligada a outras regiões do país. Então, acho que isso com certeza. Mas é um estado que tem digamos, uma divisão setorial bastante diversificada, né? O que facilita, como mencionei anteriormente, né, facilita muito em momentos de pandemia, porque se um setor vai mal, então tanto digamos as pessoas empregadas tomam, então assim, para o desemprego isso é bom, né, para as taxas de desemprego, mas também para o PIB da região isso é extremamente benéfico, né? E quando você fala que o comércio internacional, os outros países estão se protegendo mais, como é que você analisa? Isso é muito ruim para o comércio internacional? Quer dizer, os países agora estão ficando mais individualistas, né, ou individualizados, em detrimento da globalização? Significa que a globalização está meio que em descrédito, talvez? Em parte, sim. Mas isso a gente mostra em diversos estudos como isso tem efeitos negativos. Né? Não só para a Alemanha, claro, em países como a Alemanha, que são muito integrados, a gente mostra, por exemplo, em alguns estudos que as medidas protecionistas podem gerar uma redução do PIB de até 10%, né? Mas também em outros países como o Brasil, Estados Unidos. Por quê? Porque isso também a gente chama na teoria dos jogos, né, de um efeito em cadeia. Quer dizer, se um país gera uma medida protecionista, outro país também, né, vai responder, então isso acaba gerando um efeito em cadeia e a gente mostra como isso tem efeitos negativos no geral. Sim, né? Isso para o mundo como a gente vive, né? Que cada país tem a sua, digamos, o seu talento, a sua vocação. O Brasil tem muito agro, né? É um país onde tudo que você planta dá, né? Aquela coisa, aquele velho ditado. Quer dizer, um país dependendo do outro. Será que esse momento que a gente está vivendo de mais protecionismo vai passar? É uma tendência ainda a se proteger mais ou é por causa da pandemia isso deve passar?
as pessoas devem voltar a fazer negócio? Não, já existia uma tendência desde o ano 2000, na verdade. Desde ali, mais ou menos, na entrada da China na OMC, na Organização Mundial do Comércio, existe essa tendência. Mas, por outro lado, a gente vê outras formas de globalização, né? O que também é interessante, porque a gente pensa muito em produtos, né? A gente pensa muito no Brasil exportando soja, né, para a China, para a União Europeia. Mas agora o que a pandemia evidenciou foram outras formas de comércio, quer dizer, a aula online que a gente pode assistir em outro país, a prestação de serviços, que às vezes né, um especialista em software da Índia, que já existia isso antes, né, que desenvolve um software para uma indústria alemã. Né? Então, outras formas de serviço, quer dizer, uma outra forma de globalização, mas que foi... Né? Isso, e que foi do setor de serviços. Então, a gente percebe, na verdade, que em diversos setores no setor de serviços tem uma tendência bastante positiva, né? Então, acho que tem a área, a gente pensa muito em globalização como troca de produtos, mas tem troca de serviços, que é uma tendência que tem... De informação, conhecimento Isso, exatamente. São aqueles valores intangíveis, né? Exatamente, exatamente. Mas que são realmente muito importantes para a economia também. Geram, né, em termos de PIB para a Alemanha, por exemplo, o setor de serviços é extremamente importante, né? Gera uma boa parte dos empregos. Então são outras formas de globalização, mas com certeza a gente já atingiu no setor de produção de insumos, a gente já atingiu o pico, né, e já estava assim estagnado, né, na globalização no setor de produtos. Né. Então, a globalização não é um fenômeno que vai terminar. Ele deve se intensificar daqui para frente. Porque um país vai estar dependendo de outro. Exatamente. A gente, né, os países são já interligados e existe essa interdependência. Então, acredito que surgem outras formas de globalização, além da que a gente já conhece, né? Claro. Por exemplo, como eu mencionei, o setor de serviços. Você acha que, por exemplo, a China logo vai tomar as rédeas e nessa globalização a China vai mandar mesmo nesse cenário todo? A gente, se fala muito dos centros de produção, né? E acho que depende muito de como vai ser a política dos Estados Unidos nos próximos anos, né? Porque, digamos, a guerra comercial, a disputa comercial, não chegou a ser uma guerra, mas a disputa comercial entre China e Estados Unidos ficou bastante acentuada, né? Por exemplo, no governo do Trump. Mas até agora, né, no novo governo Biden, a gente percebe realmente a continuação de diversas políticas protecionistas. Então, acho que tem essa tendência de outros países, digamos, se unirem e avaliarem, como podemos lidar com um país tão complexo como a China. Aliás, a Rússia também, fala-se muito hoje em dia da Rússia, porque talvez seja uma briga até maior entre Rússia e China do que com os Estados Unidos. Também tem. Como é que você está vendo isso, por exemplo? Também tem isso. A gente realizou ano passado um estudo sobre sanções na Rússia, né? Que a Rússia também sancionou diversos produtos da União Europeia e aí houve uma resposta da União Europeia e a gente avaliou o efeito sobre o PIB. E isso, por exemplo, que a gente vê é que a Rússia, com essas medidas protecionistas, perdeu cerca de 1,2% do PIB. Para a União Europeia, isso teve um efeito muito pequeno. Então, acho que tem essa questão também que esses países têm muito também a perder, né? Se voltarem contra, né, a União Europeia, por exemplo, ou blocos né, importantes. Então, acho que para um país como o Brasil, acho que é extremamente importante, como eu mencionei, né, no primeiro bloco, essa diversificação das exportações, porque isso também torna o país menos dependente de um mercado, né? Claro. De apenas um mercado. Uma curiosidade até, como é que você avalia hoje, por exemplo, a política econômica aqui no Brasil, que ela é mais voltada para diminuir o tamanho do Estado, deixar o Estado menos inchado,
diferentemente de outros países que preferem, né, países mais socialistas, por exemplo, que o Estado tome conta mais das riquezas, né, dos meios de produção, digamos assim. Como é que você acha que a economia funciona melhor? É dando mais liberdade para empreendedores, por exemplo, como o governo quer fazer, ou da outra forma, um Estado mais inchado? O que é mais eficiente? Eu acho que algumas atividades da economia é importante que o governo, né, tenha, digamos, o controle, talvez? O controle, mas... Por exemplo? Bom, acho que em alguns setores, por exemplo, parcerias com o setor privado são extremamente benéficas, mas que o governo mantenha, digamos, um certo controle, né, para que não haja monopólios, por exemplo. Acho que a questão da competição é extremamente importante. E isso se vê em países da União Europeia, na Alemanha, por exemplo, é muito comum essa parcerias entre governo e setor privado, né? Público-privado, e um Estado forte, mas um Estado não inchado, né? Então, acho que essa é uma tecla muito importante. Que não atrapalhe o empreendedor, talvez? Não, com certeza. Acho que é uma das questões do próximo governo, que foi, né, houve recentemente eleições na Alemanha, e uma das questões para o próximo governo é como reduzir a burocracia para criar um ambiente propício para os investimentos, né? Porque, especialmente no momento pós-pandemia, quer dizer, como fazer com que os investidores se sintam seguros, né, para investir no país. Eu acho que essa é uma questão crucial para um país como o Brasil. Né? Exatamente. Para um país como o Brasil. Quer dizer, como criar um clima de investimentos propício, né, para um empreendedor. Né? Essa política, por exemplo, de liberalização econômica, de desburocratização aqui do governo federal, então, é positiva, né, para a economia? Eu acho que alguns aspectos são positivos. Aqui, bom, há uma tendência, né, de certos setores dominarem aqui no governo, então acho que tem, digamos, aspectos positivos e negativos. Até com relação ao Covid, né, claro, a pandemia, muito foi discutido, né, sobre, digamos, a demora a respostas do governo. Acho que, por outro lado, vendo um aspecto positivo, acho que um aspecto importante é a adesão da população, né? Que houve uma adesão muito grande da população às vacinas e isso facilita bastante para o país, né, a retomada de crescimento. Então, na Alemanha, eu acho que eu vejo muito assim essa combinação entre, né, como criar existe um governo forte, né, muito investimento em educação, em saúde, né? Por outro lado, quer dizer, como criar desenvolvimento sustentável, né? A questão do meio ambiente, por exemplo, vai ser muito importante nos próximos anos para o país, mas também, né, acho que como criar um clima favorável aos investimentos é uma questão crucial para o país nos próximos anos. Agora, antes de a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho, como você estudou muito, né, a questão da economia, você é uma apaixonada por economia. Sim. De onde é que veio essa paixão? Não, eu sempre gostei muito de números, mas sempre gostei bastante da questão de relações internacionais, de tentar entender melhor, né, como funciona a relação entre países, qual o efeito, digamos, econômico de medidas, né? Eu acho que até a economia internacional foi uma parte que sempre me interessou. Então, acho que até vendo, quando fui para a Alemanha e também para os Estados Unidos, acho que foram experiências bem interessantes para a gente ver que é possível, né, que não está tão longe chegar, por exemplo, à fronteira da pesquisa e da área específica de conhecimento. Então, foram realmente experiências bem enriquecedoras para a gente perceber que algumas ideias que a gente tem, às vezes, são possíveis. Né? E acho que até a experiência, digamos, o Brasil é um país extremamente rico e complexo, né? Isso, às vezes, até facilita a nossa análise econômica, porque a gente, desde sempre, lida com questões de desigualdade social, né, com várias questões que, às vezes,
dentro da Europa também existem, mas numa escala muito menor. Então, essas foram questões que sempre me interessaram. Até pelo assim, tamanho como... do país, né? Exatamente, é um país de dimensões continentais, então, enormes, né? exatamente. Muita diferença de cultura também. Então acho que é muito interessante, assim, analisar por que algumas regiões funcionam, né? Por que existe a especialização em determinadas áreas da economia. Então, realmente é uma área muito rica, digamos, que existe, que exige... Bastante, né? Então, essa semana agora você está voltando para a Alemanha. Essa semana eu tenho que voltar. Lá o ano inteiro, só volta ano que vem, nas férias. Eu espero que consiga voltar no próximo Legal. verão. Você tenta vir pelo menos sempre uma vez por ano aqui? Sim, a família mora Sente saudade aqui. do Brasil? Sinto. Eu gosto muito. Especialmente Florianópolis é uma cidade né, muito boa de se morar. O que você mais sente falta daqui? Olha, eu sinto... Que lá na Alemanha não tem. Eu sinto falta de coisas simples. Almoçar na Barra da Lagoa, na Lagoa da Conceição. Botar o pé na areia, ver o pôr do sol. Acho que tem questões simples que a gente... Acho que até dá mais valor no dia a dia que a gente não... Então, quando você vem para cá, você vai para a praia direto? Vou. Ou mais ou menos? Mais ou menos. Não, eu gosto bastante, mas gosto mais de caminhar, assim, de caminhar na praia. Acho que... E também ficar com a família, né? É bom, né? às vezes, também você ir para outro país para depois começar a valorizar o que teve aqui, né? Também, É verdade, também. Não, acho que também essa perspectiva é importante. Lisandra, te agradeço muito. Parabéns por toda a tua dedicação à economia, às relações internacionais. Parabéns pela lista que você agora está encabeçando lá na Alemanha, né? Obrigado pela tua participação e um ótimo ano aí pela frente. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigado também. Obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima semana, se Deus quiser. Tchau, tchau.